Se tiver maturidade emocional, dificilmente a nossa vida será plena. Muitas vezes eu escuto as pessoas achando que vida plena é você viver no mundo de fantasia, né? No mundo onde você vai levitar, onde você não vai ter preocupação, onde você não vai ter sofrimento. Só que vida plena não é isso. A vida plena é você ter autoridade sobre a sua vida. E para você ter autoridade sobre a sua vida, você precisa ter uma maturidade, um equilíbrio das suas emoções. Hoje em dia nós temos percebido a falta de equilíbrio das pessoas. Muitas vezes elas agem pelo próprio impulso e esquecem que ela precisa controlar a si mesmo. Porque imagina, se você não consegue controlar a si, os seus impulsos, as suas emoções, que vem carregada de história, porque todo mundo tem uma história por trás. Imagina o que vai acontecer na sua vida se você não consegue ter o controle sobre essas coisas. E a maturidade emocional é você ter o controle, é você ter esse equilíbrio dessas coisas. Toda emoção, ela gera um sentimento, você vai sentir algo, a sua fisiologia vai começar a se mover. Muitas vezes quando você fica com raiva, você sente raiva daquela pessoa, você começa a tremer depois, seu coração dispara, você começa a suar, você fica pensando, ruminando o dia todo sobre aquilo que a pessoa falou e você não consegue controlar. E se você realmente quer ter uma vida plena sobre isso, você precisa fazer o quê? Você precisa ter uma autoridade sobre essa situação. Eu acho interessante que quando nós começamos a ter uma emoção muito forte, vamos classificar como uma emoção negativa, começa a disparar algumas coisas, né? Porque o nosso cérebro começa a disparar todos os neurotransmissores, os hormônios do nosso corpo começam a se movimentar, começam a ser disparados e nós começamos a se comportar conforme aquilo que nós sentimos. E esse comportamento, a base daquilo que nós sentimos, muitas vezes ele é muito perigoso, porque o nosso sentimento, aquilo que vem carregado em nós, como eu disse antes, ele vem carregado de uma história. Ele não é algo puro, algo que é certeiro, algo que vai acertar, algo que vai chegar no ponto final. Ele sempre vai ser carregado de um trauma, ele sempre vai ser carregado de alguma coisa que você viveu no passado, ele sempre vai ser carregado da história da sua família, da cultura que você viveu. Nós temos que observar o que nós sentimos. Toda vez que acontece uma emoção, um fato na nossa vida, nós temos que observar aquilo que está acontecendo com o nosso corpo. Vamos pensar numa história de uma mãe que leva o seu filho na escola e de repente ela abre a porta do carro, esse menino sai correndo e atravessa a rua e vem um carro e freia em cima daquela criança. Aquela mãe sai correndo, vai lá, corre, pega aquela criança no colo e acaba xingando e ofendendo o motorista. Na verdade, a mãe não parou para analisar aquilo que realmente estava acontecendo. O que mais importava para ela naquele momento? O instinto de mãe. Ela foi lá, abraçou o filho porque era dela, porque ela tinha que segurar o filho e falou, não, vem aqui, e acabou xingando, ofendendo o motorista do outro carro. Se nós pararmos para pensar, onde que estaria o equilíbrio emocional naquele momento? Ela teria que simplesmente ter um pouco mais de coerência com a situação. Esse é o primeiro ponto. Ela teria que ter uma coerência com a situação. Meu filho saiu correndo, quem está errado é o meu filho, eu tenho que... não posso xingar o motorista porque eu tenho que ter respeito, o equilíbrio emocional, onde que está ali? O respeito ao próximo, o respeito que eu tenho que ter pelo meu filho e ensiná-lo, que não pode sair correndo de uma forma para outra. Quando a pessoa, ou a mãe no caso, tem esse comportamento, ela se comporta respeitando o outro, entendendo a situação e não agindo somente pelo impulso, não agindo só por aquilo que ela sente, porque ela tem que proteger o filho dela, realmente ela tem que proteger o filho dela, só que ela não pode sair xingando todo mundo e mostrando todo o desequilíbrio dela para todo mundo. Eu escuto muitas vezes as pessoas dizerem assim para mim, mas eu sou desequilibrado mesmo e sou assim mesmo. Ok, você tem que fazer o quê? Você tem que agora arcar com as consequências. Se você quer ter uma vida plena, se você quer ter um resultado na sua vida, tanto pessoal quanto profissional, você tem que ter autoridade sobre a sua vida. Os 3 sinais de maturidade, nesse caso que eu separei, seria a responsabilidade daquela mãe,
A responsabilidade não porque o filho saiu correndo, ela não olhou. Não é essa a responsabilidade. A responsabilidade de ir lá corrigir o filho, a responsabilidade de agradecer o motorista. O respeito pelo motorista e respeito pelo filho também, de educar o filho naquele momento. Ela teria que educar, por respeito ao filho dela, ela teria que falar para ele, olha, isso pode, aquilo não pode, o que você fez foi errado, isso e aquilo. Agora ela xinga o motorista. O filho vê a mãe xingando o motorista. O que esse menino vai fazer quando ele crescer depois? Ele vai copiar a mãe, ele vai fazer a mesma coisa que a mãe. E o terceiro sinal seria o que? A coerência que nós temos que ter. A coerência com a situação. Eu olhar a situação e ver, realmente, quem está errado sou eu, não é o outro. Porque é muito mais fácil eu culpar o outro do que eu assumir a própria culpa. Hoje a gente começa a observar as pessoas, elas sempre culpando o outro e não assumindo o próprio erro. Eu gosto de pensar uma coisa sobre o respeito, quando a gente fala sobre respeitar o outro, né? O respeitar não quer dizer que eu vou concordar com o outro, não quer dizer que eu vou dar a razão para ele. É respeitar a opinião dele. Mesmo eu respeitando a opinião dele, eu não preciso concordar ou estar de acordo ou dar a razão, falar não, é isso mesmo, isso que é a verdade. Eu respeitar a pessoa, não eu respeitar a opinião. Não preciso brigar, não preciso xingar. Porque quando eu desrespeito o próximo, eu estou falando muito mais da minha pessoa do que do próximo. Quando eu falto respeito com o outro, quando eu xingo, quando eu agrido o outro, quando eu não ligo como vai ser o meu comportamento em relação ao outro, eu estou falando muito mais de mim, da minha vida, da minha educação, daquilo que eu aprendi, de como eu cresci, do que aquilo que realmente é para as pessoas. Às vezes, o que nós fazemos? Nós achamos que desrespeitando o outro, eu vou ter razão na situação. E não é esse o objetivo. O objetivo é eu respeitar o outro, mesmo não concordando com a situação dele. Mas para isso eu preciso ter um equilíbrio emocional. Se você não respeita as outras pessoas, começa a observar na sua vida quantas amizades você já perdeu. Começa a observar na sua vida quantas oportunidades você já perdeu por falta de respeito com o próximo. E eu acho interessante que quando nós falamos da falta de respeito com o próximo, muitas vezes nós respeitamos somente aquilo que nos interessa. Eu tenho o meu emprego, trabalho, tenho o meu coordenador e ele fala alguma coisa e para eu não perder o emprego, eu respeito ele. Eu não respeito porque eu tenho a minha educação. Eu respeito porque eu tenho interesse. Isso não é ter autoridade sobre a sua vida e muito menos ter uma vida plena. Ter autoridade sobre a sua vida para ter uma vida plena é você respeitar o outro independente da situação, independente do que ele faz. Por quê? É respeitar a pessoa, não respeitar a situação. E também não precisa desrespeitar a situação. Você precisa respeitar o momento que vocês estão vivendo, saber dialogar. Se você não sabe dialogar com as pessoas, se você não consegue dialogar porque você já grita, já xinga, já briga e tudo mais, você perde, primeiro que você perde toda a razão. Segundo, porque você não está tendo equilíbrio emocional nenhum. E se você não tem esse equilíbrio emocional, como que você vai conseguir conquistar as coisas? Muitas vezes eu escuto as pessoas falando assim, eu queria tanto ganhar, queria ganhar muito dinheiro, queria ficar rico. E aí eu vejo as pessoas aí oferecendo cursos, fique rico, fique isso, fique aquilo. Mas a pessoa ela não tem uma vírgula do equilíbrio emocional. Imagina essa pessoa com muito dinheiro, o que ela vai fazer? Ela vai gastar tudo, vai perder tudo, não vai saber nem onde gastar. Se nós pararmos para pensar a importância de ter esse equilíbrio emocional, essa maturidade emocional na nossa vida, isso é a ponta do iceberg da nossa vida. Você começa a construir, você começa a entender que isso daí vai te levar a patamares muito mais altos do que você possa imaginar. Agora, se você começa a achar que ter o equilíbrio emocional, ter uma maturidade emocional, pouco te importa, porque o que importa é só fazer, acontecer, não me importa, vou atropelar todo mundo, eu xingo mesmo se precisar xingar porque eu sou verdadeiro, eu sou verdadeira, isso vai te causar consequências.
Ser verdadeiro ou ser verdadeira não é falar aquilo que eu acredito. Ser verdadeiro ou ser verdadeira, muitas vezes, você acaba atropelando ou até mesmo acaba afastando aquilo que poderia ser uma oportunidade para você. Alguns dizem, pouco me importa, porque o importante é que eu falo aquilo que eu penso. Se nós formos falar tudo aquilo que a gente pensa, a gente vai falar um monte de bobagem. E falando um monte de bobagem, a gente fecha 10 portas para a nossa vida. Então eu quero convidar você, se você realmente quer ter uma maturidade emocional, comece a observar como que está sendo o seu comportamento. Comece a observar como está sendo o seu sentimento quando acontece qualquer situação. Seja essa história que eu contei da mãe, que ela sai atrás do filho, seja essa história e de repente ela xinga o motorista, o tempo dela agradecer ao motorista, ou seja no teu trabalho, ou seja em casa, com o seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, ou qualquer lugar que você for. Comece a observar aquilo que você está sentindo. Mas eu sinto muita raiva. Mas por que você sente tanta raiva disso daí? Você sente raiva da situação? Você sente raiva das pessoas? Como que a autoridade que você vai ter sobre isso daí? Eu quero convidar você a observar esses sentimentos. Quando você tiver alguma emoção, seja ela alegria, tristeza, raiva, nojo, o que for, observe aquilo que você sente. Observe aquilo que você está sentindo, observe aquilo que você está pensando sobre a situação, para depois você tomar uma atitude, porque se você começar a tomar atitude baseado naquilo que você sente, muitas vezes você vai atropelar muitas coisas. Eu quero agradecer você e convido você a ficar atento para os próximos vídeos. Muito obrigado.